Na segunda fase do programa, eu quero ensinar a você que teve uma bala perdida lá de policiais e matou tua filha, teu filho. Você que foi agredida lá, você viu lá o seu filho ser morto lá por um policial, ou mesmo agredido, às vezes quebrado o braço, perna, desnecessariamente. Estou falando dos maus policiais, hein? Tem muita coisa boa, tem muita gente boa lá que trabalha. Mas acontecem coisas que não dá para entender. Não dá mesmo. Então eu quero ensinar a dizer para vocês o seguinte, olha. Essa classe, uma classe laboriosa, eles têm uma espécie de associação e eles têm advogados especializados que têm por objetivo defendê-los. Todo mundo tem direito à defesa. Mas tem situações que não dá para acreditar que tem uma defesa. Mas esses advogados são tão bons, que eles conseguem, no júri, às vezes culpar a vítima. E às vezes a família fica em pleno desespero, porque os assassinos, travestidos de policiais, saem impunes. Então lá quando a gente vê na TV, lá você está olhando, então vem lá o rapaz algemado e eles jogam lá dentro do rio. Quando você vê lá o rapaz que ousou lá responder e eles matam, ou quebra as pernas, ou faz de tudo lá para a pessoa se arrebentar a pessoa, ou até aquele sujeito lá que foi preso lá e jogaram ele no meio dos outros presos para fazer o serviço, que eles matam o sujeito. Toda pessoa tem direito a ter respeito, pelo menos. E a polícia, ela não tem condição, ela não pode executar alguém. Ela tem que prender, provar e processar e condenar e cumprir a pena, se for o caso. Beatriz, lê pra gente o que você tem aí. Polícia Civil pede prisão de PM que matou estudante de medicina com um tiro em São Paulo. A Polícia Civil de São Paulo pediu na sexta-feira, dia 3, a prisão preventiva de um soldado da Polícia Militar que matou um estudante de medicina de 22 anos com um tiro a queima-roupa. Então vocês veem, né? Todo mundo assistiu isso daí. E a gente já está meio assim de cabelo em pé, porque tinham prendido lá um policial que jogou um jovem dentro do rio. Estava lá algemado, preso. Ele pegou e jogou o sujeito. Sabe, eles tratam, eles, né? Não todos, estou falando alguns, como se o indivíduo fosse um lixo, um verme. E eles tivessem o dom de fazer o que eles querem com a pessoa, até matar. Então o negócio é terrível. Então vamos lá. Esse caso aqui eu conheci, até falei com o pai desse menino. Esse menino é médico, a mãe dele é médica, o pai é médico, a família inteira é médico e eles não são daqui, acho que é da Colômbia, sei lá, eles falam em castelhano. Esse rapaz, ele, sei lá, teve uma festa lá, eu acho que ele bebeu demais, alguma coisa dessa. E ao sair na rua lá, ele bateu lá no carro dos policiais. Ou sei lá o que eles fizeram lá. E o rapaz, a gente vê que ele agrediu os policiais, sim. E um deles encheu ele de bala e matou o rapaz, né? O problema, gente, aqui, que a gente vê é o seguinte, olha. De cara, quando acontece uma situação dessa e o delegado toma conhecimento desses fatos, ele devia de imediato prender o sujeito e aguardar a determinação do juízo. Mas não se entende como ele permitiu que ele ficasse em liberdade, não fez nada para o sujeito. Acredito esperando lá a filmagem, essas coisas todas. Mas sempre a gente sente uma espécie de proteção para ele, sabe? Depois, a própria polícia lá, militar lá, acredito, pediu a prisão dele. E vocês não vão acreditar. O juiz não deu. Então, esse sujeito, junto com o outro sujeito que estava junto lá, os dois policiais, e eu acho que ainda existia um terceiro, eles estão soltos. Sabe o que é? Soltos.
e o menino está morto. O menino estava armado? Não, não estava. O menino estava em surto? Sim, ele estava em surto. Qual que seria a função dos policiais? Prender o sujeito, algemar nas costas e levar ele preso lá, ou para um lugar de intoxicação, ou para o hospital, sei lá. Mas eles acharam mais prático matar. Eu entendo que eu daria a prisão para os dois. Se fosse delegado, eu prendia os dois. Prendia o que deu os tiros e o outro que estava lá na briga. Porque eles participaram juntos. Um segurou, o outro matou. Mas não aconteceu nada para ele, nada. Sabe o que é isso? Nada. E depois que o filme saiu lá, a gravação, para todo mundo ver, a polícia militar lá pediu a prisão dele, a PM, sei lá. E o juiz não deu. Eu não tenho informação nenhuma agora sobre se eles estão presos ou não estão. Mas eu queria dizer para vocês o seguinte, olha. É muito difícil deixar essa turma presa. O que vai acontecer nesse processo? Vai acontecer que esse processo vai levar 2, 3 anos para ser julgado. Vão enfiar um monte de testemunha. Se eles forem para júri, eles têm uma equipe de advogados de primeira linha que são especializados em defender esse tipo de gente. Esse tipo de gente, assassino. E eles sempre mostram para os jurados, tentam demonstrar, que o sujeito lá, que a vítima, aquele que morreu a tiro, era o culpado. Vão contar que ele devia estar armado, e vão contar uma história para 7 jurados que, na verdade, às vezes não entendem nada de direito e que ficam impressionados com o fato e com a conversa mole desses advogados. O que eles vão fazer? Eles vão fazer de um jeito que provavelmente os policiais vão ser absolvidos. E o pior, gente, vão tentar culpar o rapaz. Se for o caso, ainda é capaz que eles vão ter de responder, o pai vai ter de indenizar os policiais. O pai que perdeu os filhos. O que precisa fazer isso daqui? De cara, uma família tem de pedir um advogado que entenda bem esse tipo de coisa, um advogado especializado nisso, para ajudar o Ministério Público a conseguir provas. Então vamos imaginar lá, olha, os sujeitos estão presos, estão soltos, como esses 2 picaretes, 2 criminosos. Eles estão lá e eles vão ficar pressionando até a família. Estão livres eles, tá? Você entende o que eu falo? Vão passar assim, olhando, vão deixar todo mundo com medo, né? O que o advogado tem? Ele tem de auxiliar o Ministério Público a achar provas. Primeira coisa que ele tem de ver, é evidente que um cara que mata a tiro lá, um rapaz desse, ele tem passado, deve ter feito um monte de processo, mas ninguém vai mostrar para você. Isso aí deve estar lá na história dele, lá como policial militar. E também, se tiver, esse advogado vai levantar o que ele faz pelo bairro. Ele vai procurar as agressões que esse sujeito faz durante os trabalhos dele. Eu tenho certeza que não é só esse caso. Se ele conseguir mostrar para o juiz que o cara é um perigo, eles não vão ficar soltos. Na hora que o juiz pegou lá, não, eu mantenho a prisão deles, não vou prender, a polícia militar está pedindo, mas eu não vou dar a prisão, tem recurso. Vai para o Tribunal de Justiça. O que é o Tribunal de Justiça? São 3 desembargadores que sabem da situação. Quando eles olham lá aquele filme, que eles já assistiram em casa, que vê lá o menino lá, tudo agitado, lá, eles metendo bala nele, eles já vão mandar decretar a preventiva dele. Então vão mudar a decisão do juiz. Mas se o advogado não entende desse assunto, ele não vai fazer nada. E vamos imaginar que o Tribunal de Justiça se sinta assim, que entenda que ele não deve prender o sujeito, deixar ele em liberdade para ver se eles matam os outros em outro lugar. Vai para Brasília. É muito rápido. Vai para o Superior Tribunal de Justiça. São ministros de categoria ímpar. E conta, olha, meu filho foi morto a tiro, porque vai ser o advogado vai ser da família, né? O menino já morreu. E ele não pode, como é que pode? Esses 2 estão na rua, eles vão matar outro por aí? Será que já não mataram também? Aí, lá em Brasília, e vai lá e conversa com o ministro. E você vai conseguir essa prisão. E se eles não derem, você vai para o Supremo Tribunal Federal. Vai falar lá com o nosso ministro lá e vai contar o que está acontecendo.
Porque sabe o que vai acontecer se vocês permitirem que esses dois malandros, esses dois assassinos fiquem em liberdade? Para começar, que vai levar um tempão para eles ir para a júri, um tempão. Na hora que eles forem para a júri, o advogado que é especializado, tem um que, olha, ele é fantástico, eu já bati de frente com ele, eu já consegui condenação com ele, mas ele até, assim, começa a brincar com você, ele fala que você não entende nada, só ele que entende, ele tem uma verdade, sabe, é gozado, não vou falar o nome dele, mas o cara é bom para livrar a cara desses bandidos. E aí o que vai acontecer? Os jurados vão lá e condenam, às vezes condenam numa pena muito menor do que o marginal devia. Ele vai contar que o menino agrediu os dois, que era uma briga, que foi sem querer, o tiro e tal. É capaz que desclassifica isso aí para homicídio simples. E aí o juiz, em vez de mandar prender os dois, ele permite que eles respondam em liberdade, em casa, ou se não, no semiaberto, uma moleza. Então esse advogado tem que comparecer no júri e contar para o jurado o que o sujeito fez de verdade, mostrar a ficha corrida do sujeito, mostrar o jeito que ele matou o menino, passar o filme para os jurados verem e dar uma força, gente, para que os jurados, que são pessoas do povo, que já assistiram isso pela televisão, façam isso, porque senão não vai acontecer nada. Então vamos pensar o seguinte, ó. O réu foi condenado, mas se ele está em liberdade, ele tem o direito de aguardar em liberdade. Pode falar. Alô? Diga. Oi, doutor Carvani, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, graças a Deus. Oba, meu nome é Ana Lúcia e eu tô com um problema aqui. É assim, ó, eu morava com um rapaz em união estável e nós tivemos 3 filhos. Aí acontece que uns dias atrás ele me ameaçou com uma arma. Eu fui na delegacia, fui fazer um BO, só que chegando lá, o delegado não deu nem as horas para mim. O que eu faço? Você fez o boletim de ocorrência, ele não fez nada. Você vai voltar lá e vai perguntar para o escrevente, para o delegado, o que aconteceu. Se você não conseguir nada lá com eles, você vai dar um pulo no fórum, vai levar esse boletim de ocorrência que você fez lá e vai pedir medida protetiva. E vai falar que você não tem dinheiro, que você é pobre na expressão da palavra, e que você precisa de um advogado para fazer isso. Aí eles vão pegar, vão tomar termo que você tem, vão juntar esse boletim de ocorrência que você fez, vão buscar, você vai levar 2 testemunhas para contar efetivamente o que aconteceu, ou você vai levar a gravação que você tem no teu celular. Com isso vai sair a medida protetiva, você vai estar mais garantida, porque ele vai ter de ficar a 300 metros de distância, e ao mesmo tempo, filha, vai correr um processo crime para ele por ameaça. Então ele vai responder 2 processos, um pela medida protetiva e outro por esse. E se ele chegar perto de você, você vai ligar para o 190, vai chamar a polícia, ou senão você vai ter um botão que você aperta lá e eles chegam na hora e ele vai ser preso. Vai dar uma prisão preventiva para ele que ele pode cumprir de 4 meses a 2 anos. Mas é ótimo o que você falou. Maravilha. É importante que eu tenha um caso parecido. Muito obrigado para você. Tchau, tchau. Gente, então vamos voltar agora para o nosso assunto aqui. O sujeito que responde um processo criminal de júri em liberdade, mesmo se ele for condenado, ele vai poder responder em liberdade em todos os recursos. Então ele vai recorrer para o Tribunal de Justiça, depois ele vai recorrer para Brasília e normalmente ele vai ser preso daqui 10 anos. Isso se ele não morrer, isso se ele não for absolvido, isso se não acontecer alguma outra situação ou se não der a prescrição. Então, gente, é assim, olha, para vocês entenderem. Se não colocar um assistente da acusação, um advogado, para militar junto, a tendência é não dar nada. Então vamos lá, vamos voltar lá para esse rapaz. Ele tomou os tiros, coitado do menino, morreu. Os marginais estão soltos, que para mim, olha, se é polícia, pode ser qualquer coisa. Se é criminoso. Alô, pode falar, gente. Oi, pode? Claro. Alô. Pode falar. Boa tarde. Boa tarde. Doutor, meu nome é Adalto. Sou estudante de Direito e eu tenho uma pessoa me procurou dizendo que foi ameaçada pelo ex-marido. Ela veio me perguntar
o que ela precisaria fazer. Então, a minha dúvida seria, apesar que eu disse para ela que ela fosse à delegacia, fizesse o boletim de ocorrência e pediria que o delegado tomasse as providências. No caso, seria uma medida protetiva, né? Aí que ocorre, ela fez o procedimento, só que ocorreu que ela, até o presente momento, não foi feita essa medida protetiva. Qual o caminho que eu devo seguir, doutor? A reclamação que você tem, teve uma moça que falou agora, a mesma coisa. O que eu acho é que existe a lei, mas parece que não está sendo cumprida. Na hora que a pessoa é agredida ou ameaçada, ela vai para a delegacia, o delegado tem que tomar as providências na hora. E depois ele mesmo pode dar lá a medida protetiva lá e comunicar para o juiz. Mas na realidade o que a gente está vendo aqui é que eles fazem o boletim de ocorrência e não faz nada. Aí ela vai ter que pegar esse boletim de ocorrência, levar lá no fórum, se ela não tiver advogado particular, e pedir um advogado do Estado, ou comunicar o fato lá, que ela precisa de uma medida protetiva, e exibir o boletim de ocorrência. Mas ela teria de levar, tanto na delegacia como no fórum, 2 testemunhas, ou gravar a situação, o ato, a agressão. Se é agressão verbal, grava o que ele falou, ou leva lá a vizinha, ou a empregada doméstica, a faxineira. Se é agressão física, leva a testemunha e depois vai no IML fazer o exame. Na realidade, ele vai responder pela medida protetiva e na delegacia ele vai responder pelo crime que ele fez lá de lesão corporal e vai pegar 2 penas. E se porventura, gente, ele pisar na bola e aparecer perto de casa, é ligar 190, a polícia vai lá e prende ele e ele vai ficar de 4 meses a 4 anos preso. Muito obrigado pela informação e se tiver mais alguma coisa, liga lá para o Carbone que eu te explico, tá? Ou se não, procura um advogado do Estado para essa finalidade. Então, os telefones para quem gostaria de fazer perguntas sobre os temas são 011-3262-4490 ou 011-3171-0221. Muito bom. Já desligou ele? Tudo bem? Então tá. Gente, o que vocês têm de pensar é o seguinte, olha. No caso dos policiais militares, eles têm uma espécie de sindicato. Esse sindicato tem grandes advogados que só fazem isso. Eles tentam demonstrar que a vítima fez alguma coisa terrível e que com isso minimiza o crime que a pessoa passou. Está errado? Não, não está errado. Eles têm que se defender. E se tem lei, por que não dar o mínimo ou absolver? Agora, o que não está certo é que tem evidências que não tem jeito. O policial, esses 2 aí, mataram um menino lá desarmado. Ele estava agressivo? Estava. Por quê? Porque deve ter bebido, sei lá, alguma coisa dessa. Mas o fato não dá para matar uma pessoa lá porque ele está agressivo. Eles são fortes, eles têm jeito de segurar o sujeito lá e levar preso. Então o que eles fizeram? Eles mataram porque eles queriam. Então eles deviam estar na cadeia. Por que deviam estar na cadeia? Porque assim eles respondem o processo preso, porque vai persistir a preventiva deles, vai ser feito o júri, ele vai ser condenado e continuar preso. Então, se o júri levar 4 anos, ele vai dar 4 anos de cadeia. 4 significa 12. Então, vocês entendem o que eu estou falando? Agora, deixar um marginal desse na rua, que pode pegar lá e agredir de novo. E as testemunhas? Você acha que as testemunhas vão pegar e vão comparecer lá e contar? Não, eu vi mesmo ele atirar tudo, sabendo que ele está na rua? Fala para mim. Claro que não. E quando chegar lá, a testemunha lá, e você vê os 2 subindo no mesmo elevador que você, quem é que vai pegar e vai reconhecer o sujeito lá? Vocês entendem o que eu estou falando? E assim vai acontecer a vida inteira. Então aquele que jogou o sujeito no rio, escorregou, foi sem querer. O outro era bandido, é capaz de puxar a ficha do menino lá e vai dizer, ele tinha um monte de processo, merecia morrer. Aqui a gente não tem pena de morte. E não vai deixar na mão de um policial matar a pessoa, não. Gente, olha, eu já vi processos e processos. Eu me lembro do caso de um rapaz que um policial matou
E foi triste, porque eu vi essa equipe de advogado trabalhando em prol do policial. Não era bem assim, não. O policial pegou e deu uns tiros num carro e matou um e feriu a mulher ficou com sequela. Sabe quanto deu de pena para ele? Deu 6 anos. Aí a gente recorreu para o tribunal e não adiantou nada. Por quê? Porque ele tem grandes advogados, eles conseguem demonstrar para os jurados a verdade deles. Quando, na verdade, eles agiram com um absurdo. O cara pegou e meteu bala sem saber, estava todo mundo desarmado. Então, gente, pensa o seguinte: aconteceu uma desgraça, mataram um filho teu. Põe um advogado que entenda as coisas. Ele vai levantar a vida do sujeito, vai saber o que ele aprontou, vai recorrer em todas as decisões que não sejam aquela de prender o sujeito. Vai manter ele preso também, porque você não sabe. Passa 1 ano na cadeia, o juiz solta e você não vai ver ele nunca mais. Aí ele vai para o júri também, vai ser condenado e vai ficar mais 10 anos recorrendo e não vai dar nada. O que eu digo para vocês é o seguinte: olha, eu já vi grandes policiais, grandes trabalhadores maravilhosos. Tem um lá que mora em Mariporã, que é uma maravilha, o cara é fantástico. Mas tem uns que acham que a farda e a arma está acima de qualquer coisa, e eles matam a pessoa por qualquer situação. Vocês veem lá, o outro, não sei o que, deu um tiro, matou na rua. O delegado foi lá, foi numa festa, matou. O que é isso? E aí eles vão ficar numa boa? Põe um advogado para auxiliar o Ministério Público e para exigir justiça. Às vezes, gente, o próprio promotor muda muda outro vai lá, não está sabendo o direito da história, e você vai estar lá para fiscalizar, você vai lá para ajudar, tanto na fase processual, como na fase quando a pessoa já é denunciado, e depois pronunciado, e depois no júri. Vocês imaginaram, o sujeito pega esses dois aí, e mata o menino. Aí chega lá no júri, vem o promotor e fala: eu entendo aqui que eles são inocentes, que eles fizeram legítima defesa. Se não tem um assistente técnico lá, vocês estão fritos. Eu tive um caso, uma vez, que era um elemento, ele devia ser de uma facção criminosa. Ele desceu de um apartamento de luxo com um facão e foi lá e matou um sujeito. Ele agarrou o sujeito pelo pescoço lá e começou a dar facada nele. Aí o zelador foi tentar defender o rapaz que estava levando facada, e ele passou assim a peixeira lá, o que ele estava na mão também, e cortou a gravata e a camisa do rapaz. Mas não matou. Então ele estava sendo processado por homicídio qualificado, a morte de um, e por tentativa de homicídio. Chega lá no júri, o promotor pede para desclassificar. Homicídio simples pro que matou e absolvição pro outro porque não aconteceu nada, só cortou a gravata. Pô, podia ter cortado a barriga dele. Aí eu cheguei para os jurados e disse assim: olha, se vocês escutarem o que esse promotor está falando, esse sujeito vai sair na rua e vai matar outras pessoas, inclusive pessoas da sua família. Ele tem de pegar 22 anos. E foi o que aconteceu. Eles não escutaram o que o promotor falou e condenaram. Então, gente, vamos buscar nossos direitos. Pode falar. Alô? Oi, alô, deixa eu baixar o rádio. Eu estou sofrendo várias agressões psicológicas desde 2019. Eu tive captura das minhas câmeras. Eu tento passar isso. Tenho BOs, mas a pessoa é ardilosa e ninguém me dá ouvido. Eu moro sozinha. Então eu não sei o que eu faço, porque assim, a situação está parecendo que realmente eu tenho problemas psicológicos, mas não é, eu estou estressada, porque eu não consigo provar para ninguém do que eu estou sofrendo. Eu já sofri tentativa de esfaqueamento pelas costas, capturas de câmeras, e agora, recentemente, no final de 2024, a pessoa veio para cima de mim com a arma de, não fala, de choque. Só que eu estou sem câmeras e a pessoa tem câmeras e é lógico, ela ocultou. Ela não me atingiu com a arma de choque porque ela caiu a bateria.
mas ela me machucou tudo mais. Eu não fui no ML porque eu tenho um monte de problemas. Deixa eu explicar para a senhora, o programa está terminando. O que eu acho que a senhora tem de fazer é dar um pulo no fórum e conversar com o Ministério Público. O promotor ou a promotora, eles estão do lado do juiz. Conta essa história para eles. Explica o que está acontecendo. O jeito que a senhora está falando, a tristeza que a senhora tem, o desespero que a senhora tem, eu tenho certeza que eles vão pegar e vão fazer alguma coisa. E rápido. Conta lá, leva, mostra, fala o que a senhora está fazendo. Mostra o que está acontecendo e na inércia deles. Se não conseguir nada, no próximo programa, na quarta-feira, a senhora entra aqui, que a gente vai estudar um meio para solucionar esse problema para a senhora. Mas, por favor, procura o Ministério Público. É do lado você vai no teu fórum, pede para falar com o promotor. E conta o que está acontecendo. Por favor, tá bom? Eu tinha que pensar que eu tinha que esperar ser chamada de novo. Não, mas vai contar para o promotor que ele vai arrumar um advogado do Estado para a senhora e vai pedir a justiça para a senhora. Mesmo que a senhora não tenha condição econômica, o Estado está aí para dar proteção para a senhora. Tá bom? Eu vou fazer isso amanhã. Ótimo, muito bom. Quero agradecer a todos, a Beatriz aqui para falar as palavras de... Você está vendo essa senhora, que absurdo? Conta, absurdo. Que coisa, né? É necessário buscar a justiça, mesmo que às vezes pareça que não vai dar em nada, vai dar em pizza. Não né, vai dar, pessoal não. Aqui tem justiça. E a gente vai ajudar a impedir que aconteça isso. Não é verdade? Um abração para todos, que Deus proteja a todos. E até a próxima quarta-feira.